Olá, meus amores, boa tarde, como vocês estão? Como passaram esse feriadão, Dia das Crianças, né? Espero que vocês tenham aproveitado bastante, divertido, brincado, descansado, que é muito bom a gente repor todas as nossas energias. E estamos aqui mais uma linda quarta-feira, né, para dar continuidade às nossas atividades do quarto bimestre. Então, vamos lá para a aula de história de hoje, falar um pouquinho mais sobre como são construídas as histórias de um povo. Vamos dar continuidade à aula passada e vamos ver aí um pouquinho mais. Vamos lá? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre como é construída aí a história de um povo, as memórias de um povo. Que o feriado de vocês tenha sido lindo, né? Que vocês tenham aproveitado bastante em casa e com a família. E vamos conhecer. Desde o início da história, a gente vai vendo que, estudando um pouquinho, que ao longo do tempo, as pessoas elas vão construindo a sua própria história. E vão vindo através de músicas, através de lendas, de parlendas, de histórias contadas, né? E que vai passando de geração para geração alguma dessas histórias. E vimos também na aula passada os marcos de uma memória, que são acontecimentos da história, que são considerados muito importantes por grupos de pessoas, são preservadas na memória de um povo, de uma cidade, ou de um estado, ou de um país de formas diferentes. E geralmente nas cidades ela tem algo que tem o nome daquela cidade. Por que se chama Campina Grande? Por que se chama João Pessoa? Por que se chama Oliveiras, Montadas, Rio de Janeiro? Então tudo isso aí tem uma história por trás disso daí, tá certo? Então as memórias do povo são histórias que fazem parte da identidade de cada um e geralmente são compartilhadas pelos grupos de indivíduos que fazem parte dessa sociedade, desse povo. Memórias coletivas desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar, a uma sociedade, a história em comum. Dão nome às escolas que a gente viu, às ruas, a supermercados, dão nome a bairros. Então, tudo isso aí é algo importante que fica na memória das pessoas, da sociedade. E hoje vamos ver um pouquinho como são construídas as memórias de um povo. Lá na página 8 do livro de história, tem mostrando aí, tá certo? Página 8. Aí ela diz o seguinte: nem todos os acontecimentos, os sujeitos históricos se tornam marcos da memória de um povo, de uma sociedade. Sendo assim, porque algumas pessoas e datas são lembradas em praças, em ruas, em bairros e outras não. Porque somente alguns indivíduos têm monumentos e estátuas para serem lembrados. De acordo com um grupo de pessoas, certos acontecimentos ou personalidades históricas podem ser considerados importantes para a identidade do município, do estado do nosso país. Isto é, a escolha por um marco de memória pode variar conforme o grupo da sociedade. Então aí, geralmente a escolha por um determinado acontecimento ou uma data histórica é realizado atendendo a interesses e objetivos de pessoas influentes na sociedade. Para compreender como acontece a criação do marco de memória, é preciso fazer uma investigação histórica e identificar o motivo desta escolha. Também é preciso saber quais são as ações realizadas para que o acontecimento ou a personalidade histórica se mantenha na memória das pessoas com o passar do tempo. Pessoas influentes que têm um poder de influenciar as decisões. Tudo que acontece a gente comemora? Não. Todas as datas a gente comemora? Não. Tem pessoas que hoje estão vivas ou falecem, tem algum monumento no seu nome? Não. Precisa acontecer algo para que aquilo ali realmente aconteça e que seja considerado um marco influente na nossa sociedade, certo? Quando algum parente da gente falece, vai ter um dia que falecer, vai comemorar? Não, vai ter para a gente, para a família, mas para a sociedade não. Então, precisa ter algo da história para que isso aconteça, senão a gente ia ter estátua em todo canto, né? Monumentos, nomes em todos os lugares. Aí, na página 9, tem um pouco aí tem assim: por que o dia 21 de abril é feriado no Brasil? Por que 7 de setembro é nome de ruas, avenida, praças, cidades e brasileiras? Por que o dia de consciência negra é comemorado no dia 20 de novembro?
Então as pessoas questionam por que algumas datas são comemoradas e outras não. Na página 9 tem a independência do Brasil, dia 7 de setembro. O dia 7 de setembro de 1822 é considerado um marco histórico da independência brasileira. Até esse ano o Brasil foi colônia de Portugal e dependia praticamente desse reino. Com o passar, a gente vai ver a história, vamos rever um pouquinho. A história conta que nessa data, Dom Pedro, príncipe regente, o português, declarou o Brasil independente de Portugal, gritando: independência ou morte! Às margens do rio Ipiranga. Todo mundo sabe isso decorado, né? Em São Paulo, em 12 de outubro do mesmo ano, Dom Pedro I foi reconhecido como imperador brasileiro. No entanto, a data da independência do Brasil não começou a ser comemorada já no dia seguinte, após o grito da independência do Ipiranga. A comemoração a cada dia 7 de setembro só passou a ocorrer a partir de 1827 e tinha o objetivo de enaltecer a figura do imperador como herói da nação. Desde então, esse dia se tornou um marco da memória da história do país. Essa data representa Dom Pedro I como um herói, sendo responsável pelo nascimento como nação independente. Então, para se tornar um marco histórico, tem que ter algo, tem que ter alguma história, algum fundamento para aquela pessoa poder fazer parte disso daí, certo? Como outras datas também que nós temos. E isso é algo de história, né? Fazer parte da história. Então precisa acontecer algo, precisa as pessoas conversarem, verem aquilo dali se realmente merece uma data, né? Tanto que nossas datas são datas bem antigas para ter realmente um marco na nossa história. Então as nossas histórias são construídas através do povo, da memória do povo, dos acontecimentos e tudo o que aconteceram. Façam a leitura aí na página 8 e 9. Após a leitura, tem uma atividade na página 10, na página 11, certo? Leiam aí, referente à independência do Brasil, circule, grife tudo que você achar de importante, vá grifando e responda. E uma ótima tarde a todos vocês. E um beijo bem grande, minhas eternas crianças. Eu coloquei lá parabéns aos meus pequenininhos, teve gente que não gostou, não. Teve gente que mandou na mesma hora um recado, não sou mais criança, assim. Você ainda é uma criança, você tem 9, 10, 11 anos, ainda é uma criança. Mesmo que esteja tornando um pré-adolescente, mas ainda é uma criança, certo? Então vamos cumprir nossas obrigações, nossos direitos, nossos deveres, ainda como criança. Quando tiver adolescente, aí a gente vê aí outra situação que é diferente. Então, você ainda é minha eterna criança, tá bom? Então, um beijo bem grande a cada um de vocês e uma ótima tarde para vocês.